Monster Block. Começando mais um vídeo no canal Aqui Tem Vôlei Sim, já na madrugada de sábado para domingo para comentar as semifinais da Copa Brasil masculina que aconteceram aí nessa noite desse sábado para madrugada do domingo e tivemos os resultados, dois grandes jogos e olha só, amanhã, no caso hoje já, né? Tô gravando esse vídeo 00h40 do domingo. Hoje, às 9 horas da noite, teremos uma final inédita, meus amigos, entre Sada Cruzeiro e São José. Então, tem tudo para ser um ótimo jogo, assim como foram os dois jogos da semifinal hoje. Vou comentar um pouquinho com vocês sobre os dois jogos, sobre os resultados, mas primeiro, é claro, já peço que você se inscreva no canal, sempre passando aqui embaixo, se inscreve no canal, deixa o like, vai ajudar demais aqui na divulgação dos vídeos. Bora tentar bater 4.000 inscritos no canal Aqui Tem Vôlei Sim, certo? Bom, começando com o jogo do Sada Cruzeiro, cara, vou até colocar a arte aí na tela. Sada Cruzeiro venceu o Suzano por 3-2, essa arte foi feita, é claro, pelo portal Vôlei Brasil, você pode seguir eles lá no Twitter. Um jogo muito disputado, um jogo assim muito tenso, com os nervos à flor da pele, em que o Suzano fez uma partida excepcional, fez uma partida muito boa. Lembrando que o Suzano já havia vencido o Sada Cruzeiro nessa temporada, né? Foi um dos poucos times que conseguiu esse feito de vencer o Sada Cruzeiro, né? Que sempre vem como forte favorito em todas as competições que participa, né? Então foi um jogo muito disputado, um jogo assim com muita tensão, com muitas emoções, e o Sada Cruzeiro, que fez a diferença para o Sada Cruzeiro conseguir vencer foram as substituições que o Felipe fez, foi a ousadia do Felipe e também a partida espetacular que o Lopes fez, né? O ponteiro cubano fez uma partida espetacular, acabou com o jogo. É claro que teve a ajuda dos outros jogadores também, do Vacari e do Rodriguinho, que foram importantíssimos ali, principalmente no quarto e no quinto set, e vocês vão entender melhor isso, né? Por que eu falo das substituições do Felipe? Porque olha como começou o Sada Cruzeiro. Começou com o Uriarte de levantador, o oposto Openkoski, os ponteiros Vacari e Lopes, os centrais Lucão e Otávio e o líbero Luquinha. Já o Suzano veio aí com o levantador Gustavo, o oposto Jonadab, os ponteiros Daniel Muniz e o Celestino, os centrais Judson e Biela e o líbero Diego Santos, o técnico o Marcão. Por que as substituições do Felipe fizeram tanta diferença, né? O Cruzeiro começou com o Uriarte, mas não estava dando muito certo, tanto é que o Suzano vence a primeira parcial jogando muito bem, então o Felipe já começa a fazer as substituições. O passe do Cruzeiro também não estava ajudando muito no side-out, na virada de bola, então o Felipe teve que mudar tudo para o Cruzeiro chegar bem e conseguir vencer principalmente o quarto e levar para o tie-break e vencer o tie-break. E foram substituições bastante ousadas, como por exemplo a entrada do Rodrigo Ribeiro, o levantador reserva que entrou no lugar do Uriarte e foi importantíssimo para mudar a dinâmica da distribuição e ser uma peça essencial para essa virada do Cruzeiro nessa partida de semifinal. E também, é claro, o esquema que ele fez ali no final do quarto set, que ele levou para o tie-break, que foi deslocar o Lopes, né, o ponteiro, o cubano Lopes, que deslocar ele para a saída de rede. O Lopes jogou como oposto na reta final da partida e com isso ele deixou o Vacari e o Rodriguinho no passe, os dois como ponteiros. Por quê? Porque o Suzano estava fazendo uma partida espetacular no saque, estava arriscando bastante e estava conseguindo quebrar a recepção do Cruzeiro e, consequentemente, dificultar o side-out, dificultar a virada de bola do Cruzeiro, que sem dúvida é uma das mais fortes, uma das melhores do país. O Suzano estava conseguindo quebrar. Então o Felipe foi muito feliz nessas substituições, com a entrada do Rodrigo Ribeiro no lugar do Uriarte e com esse esquema de deixar Vacari e Rodriguinho de ponteiros. Os dois realmente passam melhor que o Lopes, mas o Lopes estava muito bem na partida, então não poderia sair de jeito nenhum. Então ele colocou o Lopes na saída de rede e fez total diferença para o Cruzeiro vencer essa partida por 3-2 e chegar em mais uma final. Lembrando que o Cruzeiro está aí disputando, está em busca do seu heptacampeonato, é o maior campeão
da Copa Brasil no naipe masculino, tem 6 títulos e agora vai em busca do 7º nessa temporada. Esse foi o jogo que aconteceu mais cedo, né? Acabou 9 horas. E depois nós tivemos aí o jogo entre São José e Minas. O interessante é que a gente já teve uma edição com esses dois times na Superliga. O São José, ainda não tivemos no retorno, mas no primeiro turno o São José recebeu o Minas e venceu por 3-0, cara. Realmente uma apresentação muito, muito boa naquela ocasião. E hoje repetiu mais uma vez uma ótima partida, vencendo o Minas por 3-1. A arte tá aí na tela, vocês podem ver o Michel aí, arte também do portal Vôlei Brasil. O São José venceu o Minas por 3-1, jogando muito, muito bem. O Minas que não contava com o Vissoto, né? O Vissoto já não vinha jogando na Superliga por causa da lesão do joelho. E por isso o Minas veio aí com o PV, já bastante conhecido de vocês, e também já vinha jogando na Superliga. Falando sobre as escalações, o São José veio com o Brasília de levantador, o oposto Sanches, os ponteiros Canuto e Douglas Souza, os centrais Johan e Michel e o líbero Rogerinho. O técnico, é claro, Carlos Schwanck. Já o Itambé Minas veio com o levantador William Arjona, né, o Mago, oposto Paulo Vinícius, o PV, ponteiros Honorato e Marcos, centrais Pinta e o americano, né, o Wilmot, e o líbero Mike, né, o querido Mike, e o técnico Neri Tambeiro. Bom, nós tivemos ali os dois primeiros sets muito parecidos, cara. O São José vence o primeiro set jogando muito bem, com um saque muito, muito bom, arriscando no saque, sendo incisivo e tendo o Michel como principal destaque na virada de bola, cara. O São José teve diversas oportunidades, tanto no side-out, é claro, mas também no contra-ataque. O Michel teve um aproveitamento muito bom no primeiro set e foi o grande destaque, tanto é que chega para a segunda parcial sendo o maior pontuador. Então, São José faz um primeiro set impecável, o Minas comete muitos erros, não consegue incomodar o São José no saque, e o São José, em contrapartida, consegue sacar muito bem e ainda conseguir um aproveitamento ótimo nos contra-ataques. E o Minas, as coisas se invertem, né? Os papéis se invertem no segundo set, o Minas faz a mesma coisa. O São José tem uma queda na sua virada de bola, né? Já tem aí uma queda com as suas extremidades, e o Minas passa a jogar melhor, começa a arriscar mais no saque, começa a ter um saque mais agressivo e começa a ter um jogo melhor. O Paulo Vinícius começa a se destacar, o Honorato também faz uma ótima parcial e o Minas vence o segundo set. E aí nós chegamos no terceiro set, que para mim foi o diferencial dessa partida, foi o determinante para o São José conseguir essa classificação inédita para a final da Copa Brasil, porque era um terceiro set em que o São José não estava muito bem, mas né, o Minas chegou a ter 5 pontos de vantagem, estava 20-15, mas o Douglas Souza, que estava até que sumido no jogo nos 2 primeiros sets, não foi destaque no primeiro set, e no segundo set o São José como um todo jogou mal, mas no terceiro set o Douglas Souza chamou a responsabilidade e mais uma vez mostrou porque é um dos melhores ponteiros desse país há muitos anos e que, se ele quisesse, poderia sim voltar à seleção. Fez um terceiro set impecável, jogou demais, chamou a responsabilidade no saque, principalmente nos contra-ataques que o São José passou a aproveitar e aí consegue essa virada. Lembrando, o Minas tinha 20-15, o São José consegue virar e fecha acho que por 28-26, 26-24 e vai pro quarto set com essa vantagem moral, né? Essa vantagem psicológica, porque o Minas tinha vantagem, o Douglas Souza passa a jogar muito bem, o São José ganha confiança e consegue virar para cima do Minas e chegar aí no quarto set com essa vantagem. Douglas Souza foi o maior pontuador da partida, fez assim uma partida espetacular, mas não só ele, todos os jogadores de extremidade do Minas, do São José foram muito, muito bem hoje. Sanches foi um dos maiores pontuadores junto com o Douglas. O Douglas, já falei, para mim foi o melhor da partida, foi o principal responsável pela vitória no terceiro set. O Canuto também foi muito, muito bem, principalmente nos bloqueios. Ele pegou o Paulo Vinícius ali no simples, no bloqueio umas 3 vezes, foi muito importante no passe também, quando o Minas desiste de ficar sacando só no Douglas e passa
a sacar também no Canuto, ele foi importantíssimo na recepção. E não podemos nos esquecer do Brasília, levantador do São José, que já está fazendo uma temporada espetacular, vem de uma temporada muito boa no SESI, tanto é que foi convocado para a seleção brasileira e hoje, mais uma vez, fez uma partida muito boa, muito feliz na distribuição, soltando bastante nos centrais quando teve a chance, né? O Michel começou a partida muito bem, depois foi substituído, e é claro, ele contemplou todos os jogadores de extremidade que para mim foram o principal destaque do São José hoje. Já o Minas aí realmente fez uma partida abaixo, conseguiu jogar bem no segundo set, mas depois acabou deixando a desejar. O Honorato fez um segundo set muito bom, mas depois foi caindo de rendimento. O Marcos também. O Paulo Vinícius foi, para mim, o melhor jogador do Minas hoje, foi o que recebeu mais bolas, foi o que virou mais bolas, também cometeu alguns erros, mas para mim foi o que jogou melhor. Tanto é que no começo do quarto set, o Neri até faz uma substituição, ele colocou o Arthur Bento no lugar do Honorato, para vocês verem como o nível do Minas realmente foi caindo, principalmente dos seus jogadores de extremidade. Já do lado do São José, os seus jogadores de extremidade foram os principais responsáveis por essa vitória espetacular, essa vitória que coloca o São José na final da Copa Brasil, uma vaga, assim, um resultado inédito para o projeto do São José. Realmente isso é muito, muito legal. Eu já venho falando do São José para vocês desde o começo da temporada. Um time que está ganhando mais investimento a cada vez que a temporada vai passando, as temporadas vão passando. É um time que está crescendo, que tem uma base muito sólida, né? E tem o Schwank como técnico, né? Um cara que ficou 10 anos no Oriente Médio, é auxiliar técnico da seleção brasileira. O São José trouxe ele para ser o líder desse projeto, o líder desse time, e cara, tá dando muito certo, um time que tá indo muito bem na Superliga, né? Já venceu o Campinas diversas vezes, está se criando ali no cenário paulista e também no cenário nacional. Está numa final de Copa Brasil e hoje, né? Hoje, às 9 horas da noite, enfrenta o maior campeão, o Sada Cruzeiro, que está em busca do seu heptacampeonato. Acredito que tem tudo para ser uma final histórica, uma final muito bem jogada. A gente torce para isso. E é claro que eu vou fazer de tudo para assistir o jogo e comentar os melhores pontos aqui com vocês, beleza? É isso, Sada Cruzeiro e São José na final da Copa Brasil masculina de 2023. Hoje, né, esse vídeo está saindo na madrugada, hoje às 9 horas da noite a gente vai acompanhar então esse jogaço, beleza? Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui, não se esquece de deixar o like e até mais tarde. Falou!